Olá amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje eu quero começar o vídeo fazendo um pedido para você. Se você é inscrito no meu canal, eu te peço por favor, desce a barra de rolamento, deixa um like no vídeo, que isso ajuda em muito na divulgação do nosso trabalho, tá? Se você não é inscrito, eu peço a você, se inscreva em nosso canal, que temos mais de 100 vídeos com estudo bíblico sério, de qualidade, assuntos da atualidade que eu acho que eu tenho certeza que vão te ajudar em muito. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você, que é o título do vídeo de hoje, que diz: crê em Deus e será salvo? Isso não é uma afirmação, o título do vídeo, é uma pergunta, uma interrogação. Crê em Deus e será salvo? 99% das pessoas vão dizer que sim. Você respondeu sim? E biblicamente nós podemos afirmar isso? Nós podemos afirmar em parte, né? Gênesis capítulo 15, versículo 16 diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Quando eu falo em Deus aqui no vídeo, eu estou falando de Deus o Pai, o Criador, aquele que enviou seu Filho Jesus Cristo para a nossa salvação. É desse Deus que eu estou falando, Deus o Pai. Você acha que crer em Deus o Pai é suficiente para a sua salvação? Né? Vamos falar então das religiões que creem em Deus. Muitas religiões creem em Deus. O Deus, o Criador que eu estou falando, o Deus Jeová, o Deus que pediu para Noé construir a arca, o Deus que fez grandes sinais no Egito. É desse Deus que eu estou falando, tá? Ele é um único Deus existente, os outros são inventados. É desse Deus que eu estou falando. 3 principais religiões creem nesse Deus, no Deus Jeová, no Deus Yahweh, tá? A primeira, judaísmo. O judaísmo foi o que recebeu as promessas de Deus através de Abraão, que dele faria uma grande nação, certo? Depois veio o cristianismo, nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E passou Jesus ser o nosso Messias. Aquele Messias, aquele que o povo judeu esperava, isso tudo se concretiza em Cristo. E temos Jesus Cristo como o nosso Deus, como o nosso Salvador, como um ser de equivalência igual a Deus o Pai. Tanto Ele como o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. É assim que nós cremos. E tem também os muçulmanos, o Islã, o islamismo. O islamismo crê também neste mesmo Deus que nós cremos, né? Eles chamam de Alá. Eles creem no Deus criador de todas as coisas, como um único Deus. Creem tem Abraão como principal patriarca, assim como nós cristãos, assim como os judeus também. Eles só não têm Jesus Cristo como nós temos, como Deus. Jesus Cristo para eles é mais um profeta, respeitado por eles, mas somente mais um profeta. O profeta que teve, no entendimento deles, que teve a verdadeira revelação foi Maomé. Agora eu lhe pergunto de novo, creia em Deus e será salvo? Agora já fica mais difícil, né? Não basta somente crer em Deus o Pai para ser salvo. A Bíblia diz que crê em Deus, fazes bem, o diabo também crê e se estremece. Eu vou deixar o versículo na descrição para você, tá certo? Então não basta só crer em Deus o Pai, é preciso crer em Cristo. Aí sim você tem acesso ao Pai. O homem não pode ter uma ligação direta com Deus, ele não consegue. A única maneira do homem ter uma ligação para com Deus é através de Cristo. Ele é o único mediador existente. Nenhuma outra criatura, nenhum outro ser no universo pode nos ligar a Deus a não ser Cristo, tá? Uma vez ligado a Deus com Cristo, Paulo diz que nada mais nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8, versículos 38 e 39, olha aqui, ó. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então Paulo diz que aquele que se ligou com Deus por intermédio de Cristo, nada poderá separá-lo do amor de Deus que está em Cristo. Então,
mais uma vez te perguntando, creia em Deus e será salvo? Agora eu acredito que você já tenha mudado de opinião, né? Sem Cristo, não. Sem Cristo não adianta crer em Deus. Centenas e centenas de religiões, milhares de religiões creem no mesmo Deus que nós cremos. Mas a partir do momento que eles tiram Cristo de lado, o caminho da salvação foi fechado para eles. Porque Cristo disse, eu sou a porta, quem entrar por mim achará pastagem, ele é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. É por isso que nós precisamos advertir as pessoas, porque sem Cristo não existe possibilidade de salvação. E Paulo, sendo judeu, praticou a vida toda o judaísmo. E por amar tanto o judaísmo, tanto a nação de Israel, ele mesmo foi perseguidor do cristianismo no começo, no primeiro século. E ele perseguiu e ele oprimiu centenas de cristãos, até que ele conheceu Jesus. E ele se converteu ao cristianismo, ele passou a ser cristão, tá? E passou a ser um dos maiores pregadores do evangelho de toda a história, certo? E ele olha para trás e vê o seu povo rejeitando a Cristo. E ele percebe que eles estão perdidos, porque sem Cristo eles estão sem chance nenhuma de salvação. E ele demonstra uma grandiosa tristeza pelo seu povo, pelos seus compatriotas, pelo o povo da sua nação, que está condenada a perecer no inferno por rejeitar a Cristo. No capítulo 9 de Romanos, né, dando continuidade ao que nós já lemos, nós vemos essa verdade aqui. Vamos ler do capítulo 9, versículos 1 a 3 de Romanos. Olha aqui, ó. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. E ele fala que ele está com grande tristeza e sofrendo muito pelos parentes deles, pelo povo dele, pelos israelitas, por aqueles que são da descendência de Abraão. Ele está triste porque eles rejeitaram a Cristo. E ele está triste porque ele prega o evangelho a eles e eles recusam-se a ouvir, recusam-se a crer. E ele sabe que mesmo eles crendo em Deus, no Deus Jeová, no Deus Yahweh, que operou grandes e grandes maravilhas na presença do povo judeu, mesmo assim eles serão condenados. Então não basta crer em Deus para a salvação, tem que crer em Cristo Jesus. Por isso que eu fiz essa playlist que vai aparecer aqui, Jesus. É Ele que precisa ser procurado, é Ele que precisa ser adorado, é Ele que precisa ser conhecido pelas pessoas. Só assim, esse é o único meio de salvação. Fora desse meio, não há outro. Todas as promessas foram feitas para o povo judeu. Tudo que Deus preparou com muito amor foi para o seu povo, mas eles rejeitaram. E a prova disso está aqui. Versículos 4 a 6 aqui de Romanos 9, olha lá. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Não que a palavra de Deus, versículo 5, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então Paulo fala que sente grande tristeza por aquele povo, porque as promessas foram para eles, porque a adoção de filhos foi para eles. Deus adotou aquele povo como filho, teve aquele povo como seu. Deles veio Cristo, ele diz aqui no versículo 5, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne. Cristo veio daquele povo. E mesmo assim rejeitaram. Então ele sente grande tristeza. Existe um ditado popular muito mentiroso que diz: Deus é um só. Ah, é verdade, Deus é um só mesmo. Só existe um Deus, o nosso Deus, tá? Só que com isso eles querem dizer o seguinte: Deus é um só, então eu posso adorá-lo da forma que eu quiser. Não.
Deus, ele quer ser adorado em Cristo. Ele quer se reconciliar com você. Ele quer te aceitar no reino dele. Mas a condição para isso é Cristo. O único meio de pagamento pelos seus pecados, pelos seus erros que você cometeu na sua vida, só existe um meio. É o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz. Então não basta crer em Deus para ser salvo. Você precisa crer em Cristo. Não basta pregar que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é amor, que Deus cura, que Deus liberta. Você tem que pregar aquele que pode salvar, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Fora dele, não há salvação. E o povo de Israel, apesar de ser o povo escolhido, apesar de ter vindo deles o Salvador, eles vão ficar de fora. Eles vão perecer para sempre no inferno, porque rejeitaram a Cristo. Os muçulmanos, os islamitas, apesar de professarem a fé no mesmo Deus que nós, sem Cristo é impossível haver salvação. Tá certo? Vamos lá. Versículos 6. Vamos ler o versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Então, os israelitas são o povo escolhido. São para quem Cristo veio. Mas ele diz que nem todos que nasceram em Israel são israelitas. Como pode ser isso, né? Mas deixaram de ser israelitas espiritualmente. Deixaram a adoção de Deus, deixaram de ser filhos de Deus ao rejeitarem a Cristo. Então, respondendo a essa pergunta, quem crê em Deus será salvo? Somente se aceitar Cristo como único e suficiente Salvador. João, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte, que Jesus Cristo, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, a mensagem que você tem que pregar é essa, Jesus Cristo. Sem Cristo não há salvação. É essa palavra que você tem que levar. Essa palavra é urgente e necessária para todo mundo. Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Obrigado, deixe seu like, compartilhe esse vídeo.